Olá, vamos fechar então? Fechar nossa parte de atomística, de camada de valência, de eletrosfera em geral. Nós vamos falar então da configuração eletrônica em orbitais, dos números quânticos e do elétron diferenciador. Até então a gente não tocou nesse cara, a gente falou de camada de valência, subnível mais energético. Hoje a gente vai falar dele, tá? Então, primeira coisa importante é entender o que são os números quânticos, certo? Bom, no momento que a teoria da incerteza vira regra, né? Nós não conseguimos definir no mesmo momento velocidade e posição do elétron. Então nós precisamos trabalhar com estatística. Esse foi o grande lance do modelo atual de átomo, né? Bem, então nós temos que definir uma espécie de impressão digital, de carteira de identidade, de registro do elétron. E esse registro tem a ver com os teores energéticos, tá? Para isso, nós vamos ter lá os números quânticos. Isso que eles são. Tá? Se vocês tiverem lá vários átomos diferentes, eles vão ser diferenciados pelo seu elétron diferenciador. E no mesmo átomo, isso é regra, hein? Não existem dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos, tá? Então, sempre de um elétron para o outro, alguma coisa muda no conjunto de números quânticos, tá? Como se fosse um registro mesmo, tá bom? Então, o número quântico principal ou energético, representado pela letra N minúsculo, indica qual é o nível de energia, qual é a camada. Por isso que tem o Nzinho das camadas de 1 a 7. O secundário ou azimutal indica o subnível de energia. Por isso o Lzinho, que é o valor de energia do subnível. O terciário ou magnético, representado pela letra M, às vezes por ml, indica o orbital. O orbital, lembra os quadrinhos lá que a gente usava para representar os orbitais? Eles têm valores embaixo. Aqueles valores são os M, os números quânticos terciários. Quando tiver um sinal negativo, deixem o sinal negativo. Quando tiver um sinal positivo, deixem o sinal positivo na resposta, porque esses valores são vetoriais, não são algébricos. Então o sinal tem que se manter. Lembra que vetores têm que ter sentido? Fala disso. Bom. E o quaternário ou spin é a orientação do campo magnético. O primeiro elétron sempre tem um campo menos meio e o segundo sempre tem um campo mais meio. Favor lembrar de deixar o sinal, porque é vetorial, deixem mesmo para o positivo. E não peguem o péssimo hábito de escrever 0,5, porque não é metade do campo, é metade da ocupação magnética do campo. Então, deixem a notação certinha, o sinal numérico, positivo ou negativo, e a indicação fracionária, tá? Vamos pegar aqui como exemplo, fazer uma aulinha curta, o elemento enxofre, para a gente entender como é que isso aqui funciona. Então, vou pegar o enxofre, fazer a distribuição eletrônica dele em subníveis, como vocês já vêm fazendo. Então, 16 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2, 4, 10, 12, 16. Tá, nada de novo. O que nós vamos fazer aqui? Camada de valência. Ó. Então aqui nesse quadrinho nós temos a camada de valência, ok? E aí tudo bem. Bom, onde é que está o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último que eu distribuí. Beleza? Então vamos anotar aqui. Subnível mais energético. Bom, nós poderíamos definir os números quânticos de qualquer elétron desse átomo. Porém, tem um elétron que caracteriza esse átomo e diferencia esse átomo dos outros átomos de outros elementos, que é o elétron diferenciador. Esse elétron diferenciador está sempre no subnível mais energético. Então nós vamos fazer a configuração eletrônica em orbitais do subnível mais energético. Aqui vocês têm um subnível mais energético que é do tipo P. Então, olha só, eu vou fazer aqui. Ele é o 3p4. Se ele é do tipo P, ele possui 3 orbitais, certo? O menos 1, o 0 e o mais 1. Comecei a fazer a configuração em orbitais. Aí olha só que bonitinho. Ele tem 4 elétrons para colocar aqui. Pela regra de Hund,
eu coloco um elétron em cada orbital e aí volto para seguir complementando. Então, eu botei o primeiro elétron, botei o segundo elétron, tem que ser assim. Botei o terceiro elétron, tem que colocar o quarto elétron. Bom, aí eu volto e coloco aqui. Se vocês botarem 2 e 2, vocês vão errar. Regra de Hund, princípio da máxima multiplicidade. Um em cada, se tiver mais, volta para o primeiro, vai colocando. Tá? O último elétron que vocês colocaram aqui, ó, o último elétron que foi colocado é o chamado elétron diferenciador. Beleza? Vamos definir os números quânticos do elétron diferenciador. A esmagadora maioria das questões cobra os números quânticos dele, do elétron diferenciador. Então, nesse caso, é esse eletrinho aqui. Vocês têm que definir, então, os números quânticos N, L, M e S. Vamos lá, parte a parte. Qual é a camada que esse elétron está? Está na camada 3, que é o nível dele. Então, o número quântico principal é 3. Só olhar. Ele está no subnível P. Agora, pausa para a explicação. Se vocês escreverem P ali, vocês vão errar. Porque não é letra quântica, é número quântico. Então, meus queridos, o valor de energia, o Lzinho, para o S é 0, e para o P é 1, e para o D é 2, e para o F é 3. Se ele está no P, valor de energia do subnível é 1. Segundo número quântico está pronto. Terceiro número quântico. Terceiro número quântico indica o orbital onde ele está. Olha aqui, o elétron diferenciador está nesse orbital, que a gente representa por esse quadrinho. Então, ele está no menos 1. Bota o menos 1 ali. Tá? Tranquilinhos? E o spin, o último número quântico. Bom, se ele fosse o primeiro elétron, seria menos meio. Porém, ele é o segundo elétron desse orbital. Eu estou olhando só o orbital, ó. Só o orbital para determinar o spin. O primeiro elétron é menos meio, o segundo elétron que é invertido é mais meio. Então o spin dele aqui, número quântico quaternário, é mais meio. E está feito. Tá? Aí você já tem como definir a configuração eletrônica em orbitais e os números quânticos. A partir de agora, peguem todos os átomos das aulas anteriores, todos os íons das aulas anteriores que nós distribuímos e façam a configuração em orbitais e determinem os números quânticos do elétron diferenciador. Se vocês fizerem isso, olha, a gente fez cálcio, oxigênio, alumínio, o cátions, vocês vão ficar craque nisso aí, tá bom? Então, cerramos nossas eletrosferas, agora é só exercício disso aí e matérias novas, né, sobre outras coisas, tá bom? Já está indo lá para a internet isso aqui. Abraço.